são 4 anos desde 2020, em que o Zuckerberg, a própria pessoa Zuckerberg, passa por uma mudança muito grande, né? Então, desde quando o Biden ganha, o Trump tem essa fala de vou prender o Zuckerberg, enfim, que a Meta interferiu nas eleições e todo o discurso dele para tentar justificar ali o porquê que ele não ganhou. E o Zuckerberg, enquanto a cara do Facebook, né, muito associado, ele vai mudando de posicionamento, né? Então, ele tenta se afastar um pouco da mídia como a cara do Facebook, né? Ele tem aquela repaginação que a gente viu nos últimos anos, que é um Zuckerberg menos de terno, mais de camiseta larga, corrente, o cabelo diferente. Ele tenta se colocar como um líder aí... talvez menos associado àquela fase que ele tinha de estar no Congresso em frente aos políticos e respondendo pergunta. E agora parece que ele se coloca nessa posição de novo, né? Ele dá uma esquecida em todos esses anos que ele teve de trabalho para construir essa imagem cool e essa imagem de não sou o líder que vai vestir um terno e ir para frente do Senado responder perguntas sobre abuso infantil na rede social. E agora ele se coloca de novo como nessa posição política, né? Mesmo antes da vitória do Trump, durante toda a campanha, né? Queria entender de vocês em que ponto que ele achou necessário essa virada, tendo que ele, né, fez toda essa construção de personagem para quase de uma hora para outra vestir o terninho de novo e falar, olha, agora eu sou político, agora eu tô aqui, ó, Trump, vamos tirar a moderação de conteúdo, enfim, todas essas coisas que parece que ele se afastou nos últimos anos, né? Tentava desassociar do nome dele. Assim... Não me interessa tanto a figura pessoal do Zuckerberg, eu acho que me interessa muito mais as decisões corporativas da empresa. Eu acho que a empresa, ela nunca foi... A gente viu uma piora muito substantiva das políticas, na minha opinião é uma piora. Eu acho que o ambiente vai ficar muito mais tóxico. Mas a gente, nunca foi perfeito, digamos assim. A gente sempre teve políticas muito permissivas a certos tipos de comportamento que eram problemáticos. A gente nunca teve um mundo ideal ali. E aí, é claro que num momento político diferente, ele vai se aproximar a como isso está, ao caminho que isso está se desenhando, e vai se aproximar do poder. Então, eu acho que, assim, é uma mudança muito radical. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que assim, a Meta, ela sempre atualizou as políticas. E isso já pode ser notícia aqui e ali e tal. Mas dessa vez, não foi uma simples atualização de política. Ele fez um vídeo que ele quis virar a notícia. É uma decisão muito consciente. Não é... E diversas vezes, eu tinha um observatório de monitoramento de políticas, e você via que de tempos em tempos mudava uma palavra, mudava um certo termo de uso. E essa mudança, ela é uma mudança muito explícita, ela é uma mudança que quer virar notícia, né? Um vídeo num dia de manhã que ele posta para que todo mundo comente sobre isso. Então, acho que a decisão aí é muito deliberada, assim. E eu acho que não dá para tirar esse momento do contexto das redes sociais que a gente vê, principalmente nos últimos anos. Porque acho que foi muito interessante essa menção dos termos. A gente teve questões envolvendo privacidade e proteção de dados no WhatsApp, vão compartilhar os dados do WhatsApp, não vão compartilhar, que já mostrava que existia essa discussão antes. Mas parece que algo muda quando a gente tem o Elon Musk comprando o Twitter e fazendo com que o Twitter se transformasse num outro tipo de rede social, porque ele mudou um pouco o modelo de negócio. Ele fala, olha, eu vou reduzir moderação de conteúdo. E a gente precisa lembrar que moderação de conteúdo, para ser feita de maneira séria, você está fazendo 24 horas por 7 dias por semana em todas as línguas em que a moderação de conteúdo precisa. Eu nunca vou esquecer da menção sobre, bom, eu preciso controlar o conteúdo que está sendo dito em ucraniano, a respeito da invasão na Rússia, né, que foi um dos casos que foi parar lá no comitê de supervisão da Meta. E aí, acho que uma questão muito importante ao adquirir o Twitter e mudar para X e fazer toda uma diferença, o Elon Musk entrou forte com esse personalismo nas redes sociais. A gente teve aquele momento em que Elon Musk chamou o Zuckerberg para lutarem, e isso seria uma grande luta no ringue e tal.
aparentemente, o que foi acontecendo, e a gente não imaginava que isso poderia acontecer dessa forma, é esse personalismo aparecendo nas redes. E as redes começando a assumir o protagonismo que elas sempre tiveram. Olha, eu posso realmente determinar os rumos do que está acontecendo na sociedade. Eu como pessoa, inclusive. Porque é importante, a gente não pode esquecer que todas essas empresas são pessoas. E essas pessoas estão dentro de um contexto e atuando segundo as diretrizes do chefe. Que, em especial, neste caso das empresas de tecnologia, elas são muito personalísticas mesmo, né? É uma imagem muito associada a Zuckerberg e também a do Musk. No momento, os dois demonstram uma convergência muito grande, em especial nesse início de governo Trump. Por outro lado, já tem uma condição diferenciada por Musk estar ali numa condição de conselheiro dentro do próprio governo. Então, já existe uma situação aí diferenciada. Vocês apostam que essa convergência deles continua, desses dois gigantes da tecnologia, ou em algum momento, de fato, vai haver um choque entre os interesses do dono do X com o interesse do dono da Meta? Pode-se imaginar um conflito para frente? Olhando assim a geopolítica da situação, eu acho que nesse momento eles têm uma convergência muito importante, que é retomar o protagonismo dos Estados Unidos no mundo. Então, quando a gente observa as disputas entre Supremo Tribunal Federal e empresas de tecnologia sobre aplicação das leis brasileiras a essas empresas, e no final do vídeo o Zuckerberg fala: com Trump nós teremos o governo dos Estados Unidos ao nosso lado para acabar com a censura na América Latina, na Europa, na China. Esse recado é um recado muito forte. É um recado de agora temos o governo que para dentro de casa vai desregulamentar as nossas empresas e para fora de casa vai nos proteger em todas as disputas que a gente tiver com outros países. E a gente tem que lembrar que isso é num contexto em que a Europa quer regular a inteligência artificial. A China vem muito forte com empresas, como foi o caso do TikTok nos Estados Unidos, e com uma grande quantidade de consumidores. E você tem outros países querendo aplicar leis deles às empresas americanas. Então, acho que esse momento é um momento em que eles querem se fortalecer para fora dos Estados Unidos, principalmente. Eu acho que essa questão convergência versus divergência é bola de cristal um pouco. São pessoas que têm um temperamento bem particular. Então, eu não duvido de eventuais divergências. Eu acho que existem negócios muito parecidos, mas o Elon Musk também tem lá a exploração do espaço, os carros elétricos, né? Eu acho que aonde eles se unem? Eles se unem na defesa de uma suposta liberdade de expressão, né, que é uma liberdade de expressão que eles chamam de liberdade de expressão. Eu não chamo de liberdade de expressão isso, porque para mim um ambiente com uma regulação sadia da liberdade de expressão é de fato um ambiente onde as pessoas podem se expressar livremente. Mas eu acho que é bem complexa essa afronta, e aí acho que o vídeo mostra isso e o discurso mostra muito isso, há tentativas de outros países de regular um espaço, porque as empresas, elas importam um modelo que é a regulação dos Estados Unidos sobre essa matéria, né? Que é uma supremacia da liberdade de expressão total, que a gente sabe que faz sentido dentro de um ordenamento jurídico, que é o dos Estados Unidos. O Brasil não é os Estados Unidos, a Europa não é os Estados Unidos, e a gente vê empreitadas regulatórias para tentar conter o poder dessas empresas que não são dos nossos países e também tentar balizar um pouco a atuação das pessoas e da própria empresa nesse lugar de expressão que ficou tão importante, que virou uma arena de discurso público, virou uma infraestrutura de discurso público, eu diria. Então, você tem aí na Europa o DSA, que é a legislação, digamos, mais robusta de redes sociais, que é o Digital Services Act, que traz uma série de obrigações legais de atuação das empresas, que é super importante. E aí você tem outros países do mundo que tentam também traçar um panorama parecido aí. Acho que o Brasil avançou bastante nos últimos anos, não conseguiu aprovar ainda uma lei de regulação de plataformas, mas aprovou no Senado, por exemplo, regulação de IA, aprovou regulação
para crianças e adolescentes. Obviamente está pendente da tramitação na Câmara dos Deputados, mas já são avanços aí que demonstram que a gente também vai ter a nossa forma de fazer as coisas e também vai tentar entender como balizar aí esse poder que parece meio ilimitado das empresas nessa arena do discurso público.